Então, eu estudo na Faculdade Federal de São João del Rei, eu estudo em São João. Comigo foi um caso meio diferente, porque eu pensava que eu não ia passar. Eu tinha colocado a nota, só que eu estava muito longe na lista de espera. Então eu coloquei a nota só para não deixar vazio, sabe? Aí eu coloquei lá na UFSJ e eu esqueci, sabe? Eu esqueci disso, porque eu pensei que eu não ia passar mesmo. Aí um dia que eu fui abrir o meu e-mail, tava lá falando que eu tinha passado, que eu tinha que fazer a pré-inscrição no site 2 dias, aí foi aquele negócio, tipo assim, não acredito, eu vou começar a fazer o curso. E aí, me conta uma coisa, no seu ano de preparação, assim, o que foi mais difícil para você? Se o professor pedia para eu fazer uma atividade para tal dia, eu fazia atividade para tal dia. Quase nunca deixava incompleto fazer atividade do jeitinho que ele mandou. Só que nem sempre o que os professores pediam era completamente adequada, vamos dizer assim, para a programação do Enem. Tipo, às vezes a professora de história passava um monte de exercício sobre Revolução Cubana. Aí eu deixava estudar alguma coisa mais importante para poder fazer o exercício que a professora pediu de Revolução Cubana. Isso me marcou muito porque eu lembro que eu fiquei um bom tempo no terceiro ano aprendendo equação de terceiro grau, que eu ficava lá no plantão pedindo para o professor corrigir o exercício de equação de terceiro grau. E era uma coisa que não caía no Enem. E o meu objetivo era passar no Enem, eu não queria passar em uma particular, USP. Tipo, essas universidades de São Paulo era uma realidade mais distante para mim. Então eu fiquei focando em coisas que eu não precisava. Nesse sentido, foi muito importante quando você pegou para mim uns gráficos com as matérias que caíam mais, para eu poder direcionar o meu estudo para aquelas matérias que caíam mais, porque eu seguia muito a programação da escola e nem sempre a programação da escola era igualzinha uma programação que eu deveria seguir para o Enem, sabe? E o que mais que foi difícil? Ter uma programação para eu revisar, porque eu gostava de fazer os esquemas de revisão, que são parecidos com os flashcards, eu gostava, fazia tudo bonitinho. Só que eu não me organizava bem para poder voltar naquilo, para poder fixar. Disciplina é difícil também, né? Tipo assim, estudar um tempo maior no domingo, porque o domingo sempre foi meio que um dia de descanso. Ter um ritmo de estudo mais intenso também foi difícil para mim. E o que foi importante para lidar com essas dificuldades, assim? Você que me orientou muito nessas questões, né? De revisão, pegar as questões que eu errava nos simulados para poder refazer. A organização você fez comigo também, tipo assim, de quais matérias era mais importante eu estudar na semana, então me ajudou bastante. Os simulados que você montava comigo, assim, para fazer nos finais de semana, principalmente matemática, que era a matéria que eu achava que eu precisava exercitar mais. Então, acho que foi muito uma questão de organização e de saber lidar com a realidade também. Porque às vezes eu ficava assim, nossa, eu não queria estudar dessa forma, não estou muito acostumada a estudar desse jeito. Aí você me dava assim um choque de realidade e falava, olha, para os seus objetivos, você tem que adequar a forma com que você estuda para você poder chegar até eles. Se seu objetivo é esse, você fazendo dessa forma, talvez você não consiga atingir. Aí eu falava, nossa, é verdade, né? Aí isso me dava um pouco mais de força para poder continuar. Ah, que bom, né? São choques bons. São choques bons. E o que você acha assim que mais fez diferença assim para sua aprovação? Eu acho que esses simulados que eu fazia, treinando com as questões do Enem, eram muito importantes. Porque como eu fazia justamente as provas, eu fui acostumando, né, com o estilo das questões, eu ia treinando o tempo nesses simulados também. E porque a prova ela tem o próprio estilo, né? Então eu fui fazendo questão de matemática e no final das contas a nota de matemática foi a que subiu a minha nota. Trabalhar o tempo também na redação, porque eu era muito perfeccionista de querer pesquisar o que eu ia escrever antes, eu queria saber tudo sobre o tema, então acabava que eu gastava muito tempo antes de fazer a redação. E aí você combinava comigo, olha, não, vamos fazer isso aqui em 1 hora, você vai ter 1 hora para fazer, acabou. Ler o tema, pensar sobre aquilo e escrever. E isso foi ótimo também. E como que você fazia para estudar nos dias que você não estava com vontade? Acho que era por horário, tipo assim, marcava, olha, de tal horário eu tenho que estudar. Se eu tô com vontade ou não, o horário era meio que um marco, sabe? Para eu poder falar, não, agora eu tenho que parar e estudar. Aí dava, sei lá,
8 horas, aí eu ia, sentava, e se eu não respeitasse o horário que eu tinha me proposto, aí eu ficava me sentindo meio mal. Então, marcar os horários direitinho era uma boa estratégia para mim. No começo do ano vestibular, o que você falaria? Você falou assim, Isabela, é o seguinte, o que você falaria? Nossa, eu falaria para focar no que é importante, porque, igual eu falei, às vezes eu estudava umas coisas que o professor passava que não tinham nada a ver com nada e deixava de lado o conteúdo importante para o Enem. Então, eu falaria isso, foca no que é mais importante. Você não vai conseguir estudar tudo, então presta atenção naquilo que vai subir mais sua nota. E não deixa de curtir também, principalmente quem está no terceiro ano, porque agora que eu tô na faculdade, eu tava até conversando com a minha irmã que tá no segundo ano, o tanto que eu sinto saudade da escola, e o tanto que o meu terceiro ano, apesar de ter sido um ano que eu estudei bastante, eu não deixei de curtir, eu não deixei de ir para Porto Seguro, tinha festa junina, né, na escola, e por ficar muito tempo na escola, né, com os meus amigos, a gente passava muito tempo junto. Então foi uma época muito gostosa. O que você vê, assim, que as pessoas, quando estão estudando, elas mais erram, um erro, assim, comum, mas elas não sabem que estão errando? É uma coisa que eu faço até hoje, que é querer aprender, 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 mas não fixar. Porque agora que eu tô na faculdade, fica muito mais claro para mim o tanto que se a gente não volta naquilo, por mais que você tenha estudado muitas horas, tipo assim, nossa, hoje eu fiquei estudando o dia inteiro tal assunto, se você não volta, o assunto ele vai esvaindo na memória. Para mim, é uma das estratégias de estudo mais poderosas, essa importância que você tem que dar à revisão. Uhum. E você acha que muita gente não dá? Eu acho que não. Porque revisar, eu acho que a gente tem mais avidez por aquilo que é novo, né? Gosto de pegar o que é novo, voltar no que a gente já viu é mais difícil. Parece estar perdendo tempo, né? Como você tem um tanto de coisa para ver, as pessoas, É, né, é uma coisa muito exatamente. comum. Não é que as pessoas não querem revisar, assim. Elas só estão esperando a matéria acabar. Só que a matéria não acaba, né? Uhum. E aí esse dia de revisão. Nossa, não acaba mesmo. Então, pois é, aí eu vejo assim, não, mas eu vou fazer revisão, só esperando a matéria acabar. Eu falo, não, tá bom, só que Uhum. não vai acabar, né? Se você pudesse dar 3 recomendações para quem está nessa época assim, de vestibular, assim, o que você falaria para essas pessoas? Estudar da forma certa. O conhecimento, ele vai, a gente aprende, né? Mas ele vai embora fácil. Então, você saber estudar da forma certa, para você reter aquele conhecimento mais fácil, eu acho fundamental, porque eu vejo muita gente que estuda não sei quantas horas, fica lá se matando, e não tem a mesma qualidade de conhecimento que outras que estudam muito menos. Então, isso para mim é um ponto fundamental. Eu acho que você não precisa se matar, ficar estudando de madrugada, até pela questão de memória e de descanso, mas exige esforço. Você tá, no caso da medicina, né? Você tá querendo passar um curso que muita gente quer também. Então, não dá para você se esforçar ao mesmo tanto que a média, você tem que se esforçar um pouco a mais para você conseguir esse a mais. Então, é importante ter essa consciência também. Eu acho que, às vezes, variar a fonte de estudo deixa o estudo menos pesado também. Ao invés de estudar só por livro, tem muito conteúdo de qualidade também no YouTube, por exemplo. Então, eu acho que você vê um vídeo, às vezes, ao invés de ficar só lendo, 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 pode deixar o estudo mais tranquilo, mais prazeroso. E como que você vê que eu te ajudei nesse período seu de vestibular, assim? Como que você vê que eu te ajudei na sua aprovação? Foi de tantas formas. Essa questão de organizar a minha rotina, principalmente para eu separar um tempo para poder revisar, separar um tempo para cada matéria, dando enfoque naquelas que eram mais importantes. A forma de estudar eu aprendi com você, essa questão de memória, de como a gente esquece as coisas, foi um negócio que eu aprendi com você que eu levo até hoje, que eu tento mudar os meus estudos até hoje, pelo que você fala. Foi uma diferença muito grande na minha vida acadêmica. Esse de ver questão errada, de fazer simulado no final de semana, são coisas que eu não faria muito por conta própria. Então, ter você ali naquele momento foi fundamental. Eu realmente acho que eu não teria conseguido passar se não fosse essa orientação, viu, no terceiro ano.